A gente sempre fala da importância de você manter uma manutenção preventiva nos projetores da sua igreja, né? Sabe quanto custa esse projetor aqui? Custa 18, 20 mil reais. Então, tudo tem que ser importante com equipamento desse valor, né? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz. Pessoal, é o seguinte, a gente sempre fala da importância de você manter uma manutenção preventiva nos projetores da sua igreja, né? Então, a gente tem um exemplo aqui, ó, de um projetor que ele está instalado há 1 ano e 9 meses. No local que não tem terra, dentro da cidade, aparentemente não tem muita sujeira. E olha o estado que está esse projetor. Por que é importante você manter o seu projetor limpo? Porque o que acontece? Esses projetores normalmente, eles são a lâmpada. Hoje em dia tem alguns a laser e também dá para usar a mesma metodologia de limpeza e manutenção preventiva. Mas a lâmpada, eles esquentam demais. E eles sempre tem uma ventoinha, vou mostrar para você aqui onde fica a ventoinha. Eles têm uma ventoinha refrigerando exatamente a lâmpada. Eles têm ventoinha para refrigerar o sistema eletrônico e uma ventoinha própria para a lâmpada. E se começar a acumular sujeira nessa ventoinha, ela vai, por consequência, diminuir essa rotação e vai aumentar a temperatura da lâmpada. Então, que ela tem uma temperatura correta para trabalhar. Inclusive, você pode ver que a maioria dos projetores tem um alarme de temperatura, né? Quando ele começa a se travar a ventoinha, ele tem um alarme e para, mas muitas vezes isso não... O alarme não está funcionando, alguns projetores não têm esse alarme, pode ocasionar a queima da lâmpada. E muitas vezes a lâmpada é muito cara, tá? Agora, uma coisa muito importante. Se você não tem experiência com abrir equipamentos, se você não tem experiência com manutenção, procura um profissional especializado, tá? Porque você sabe que equipamentos eletrônicos de hoje em dia, ainda mais hoje em dia, você pode ver que está diminuindo cada vez mais os parafusos, né? Tem muita trava. E se você não souber onde estão essas travas, você vai quebrar a trava. E da hora que você for fechar, não vai fechar. E daí começa a ter ruído, começa a ter problema, falha no desempenho. Vocês podem notar que os projetores, normalmente, a maioria deles, quase todos pelo menos que eu conheço, eles têm uma janela de manutenção, uma janela de troca de lente, uma janela de limpeza. E esse projetor aqui especificamente, esse projetor é um projetor Optoma, é um projetor é o 505E, tá? Ele é um projetor que você pode ver aqui no vídeo, ele tem uma lente cambiável, tá? Então muitas vezes você que pergunta pra gente, pô, me indica um projetor para comprar pra minha igreja, não tem um projetor coringa, tem um projetor certo pra sua igreja. Por exemplo, todo esse tempo que a gente tá trabalhando com a igreja, a única vez que a gente usou esse modelo foi aqui nessa igreja. Por quê? Porque a gente precisava de curta distância, a gente precisava de potência muito alta, por isso que a gente usou esse projetor. Esse aqui é o 505E da Optoma, tá? Então vocês podem ver, como eu disse, ó, esse projetor ele tem aqui uma janela de manutenção. Normalmente vocês vão ver na carcaça que tem uma peça que ela é bipartida aqui, né? Então normalmente você, como ele é feito para isso, esse parafuso aqui ele tem uma mola, tá? Então, como eu disse, se você não sabe como é que como as travas soltam, você vai ficar forçando e quebrando a trava. Como a gente já está acostumado, eu sei que isso aqui, ó, você levanta aqui e solta. Mas se você não sabe, qual é o risco de você quebrar essas travas? Então, essa aqui é a janela de manutenção e troca da lâmpada e, por consequência, a ventoinha principal de refrigeração da lâmpada ela está ali atrás, tá bom? Então, é ali o foco da nossa limpeza. Agora, uma dica muito importante para você que vai fazer limpeza de equipamentos. Eu não sei se você já ouviu falar nisso. Eu, sinceramente, eu nunca vi acontecer, tá? Mas uma pessoa com muita experiência, quando ainda estava estudando, aprendendo a fazer tudo isso, me falou que isso acontece. Normalmente, você vê o pessoal limpar a ventoinha com o compressor e a ventoinha chega a assobiar de tão rápido que ela gira, certo? Então, o que acontece? Pode acontecer dessa ventoinha gerar uma energia e acabar danificando a placa. Porque é como funciona um gerador, né? Como é que funciona um gerador? Você tem um motor mecânico movimentando um outro motor que vai gerar essa energia, certo? Então, teoricamente, você usa a mesma teoria aqui. Eu não sei exatamente se existe alguma proteção contra isso. Pode ser que algumas placas tenham, algumas ventoinhas tenham. Mas, por via das dúvidas, o que eu faço? Eu sempre uso uma chavinha, eu travo a ventoinha e bato o ar. Nunca deixa a ventoinha ficar girando, certo? Por via das dúvidas, né? Vamos fazer isso aí, que isso é uma dica bem legal. Para você que adora limpar a sua máquina e bater o compressor na ventoinha do processador, isso não é legal. Vamos lá, outra coisa muito importante. Vocês notaram que tudo é importante, né? Sabe quanto custa esse projetor aqui? Custa 18, 20 mil reais. Então, tudo tem que ser importante com o equipamento desse valor, né? Quando vocês forem usar um compressor, vocês têm que tomar cuidado, porque o compressor comum, ele acumula água.
tá? Então, claro que existem os compressores livres de água, só que eles custam muito caro e você não vai ter um desses disponível, eu tenho certeza, né? Normalmente os compressores livres de água você encontra dentro do hospital, dentro de indústrias eletroeletrônicas, enfim. Então, só que eles têm um respiro ali embaixo. Então, sempre antes de começar a manutenção, abre o respiro, livra toda a água, pega, bate a mangueirinha, espera sair toda a água e fica esperto. Fica olhando, vê se não vai sair alguma coisinha para você se precaver com relação a isso. Então, toma cuidado com água no compressor. Pessoal, vocês viram aí eu uso bastante pincel, escovinha para limpar as frestinhas e tal, vou batendo ar, limpando, batendo ar, passando um paninho e tal. Só que nunca, eu já vi gente limpar lente com isso aqui, nunca você vai passar isso aqui na lente. A lente é muito frágil, então você pode riscar a lente. Eu não sei se tem uma poeirinha aqui, um pedacinho, uma pedrinha de repente. Outra coisa que você não pode fazer, pegar o ar comprimido, ó, e bater direto aqui na lente. Nunca, você não sabe se tem alguma coisa aqui dentro. Alguma pedrinha, alguma coisinha que vai danificar a lente. Então o que eu faço? Normalmente eu deixo o ar bem fraquinho só para tirar o grosso, né? Eu jogo meio de lado, assim, ó. Quando... Essa aqui tá bem suja, entendeu? Só para tirar o grosso. E o restante, como é que a gente faz? Ó, papel higiênico. Papel higiênico, não usa o papel toalha porque ele é grosseiro. Então o papel higiênico ele é mais leve. Então você começa devagar, ó. Primeiro tirar aqui, ó, o mais grosso que fica nas bordas, ó. Tá vendo? Você vai tirando devagar. Aqui você pode usar também aquele pincelzinho, né? Que tem um insuflador ali, né? Que é próprio para lente. Eu tenho lá na produtora, mas a gente acabou não trazendo. Então você vai passando de levinho aqui, ó, tá? Aí você vê que ela vai limpando. E para você não deixar um vestígio, sempre que você for passar o papel, o lenço, né, na lente, você sempre vem do meio para fora. Beleza? Beleza? Limpa, joga fora. O papel higiênico é baratinho, né? Você pega um papel mais limpinho e vem tirando a sujeirinha. Você fica muito tempo, tem umas sujeirinhas que ficam impregnadas ali na lente. Certo? E aqui, ó, eu vi que tá impregnada aqui a sujeira aqui, ó. Ó, tô usando o pincel só fora da lente. Na lente não. Muito cuidado com isso aqui. Beleza? Isso aí.